Olá, essa é nossa aula de Química sobre reações orgânicas e os tipos de reações orgânicas. Essa aula é para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Daniele. Bem, reações orgânicas são reações que ocorrem com compostos orgânicos, que pode existir a quebra de ligações moleculares, principalmente nos reagentes. E são transformações que ocorrem em matéria-prima, como no exemplo, o petróleo, o carvão, os animais também e os vegetais. Na imagem que vocês veem, é uma imagem de um laboratório onde está tendo um trabalho com petróleo, né? A separação do petróleo. Os tipos de reações orgânicas são elas: reações de substituição, que como o nome já diz, né? É uma substituição que vai ocorrer. Reação de adição, que no caso é uma síntese, onde vai formar uma outra substância. Reação de eliminação ou desidratação, que no caso vai sair água, né? Vai liberar água. E reação de esterificação, que vai formar um éster. E a última é a reação de oxidação e redução. Bem, as reações de substituição nós vamos observar nos alcanos e nos aromáticos, que são elas: halogenação, acilação, alquilação, nitração e sulfonação. Nós temos aqui como exemplo da monocloração do metano, aonde nós temos o hidrogênio, que é do metano aqui, dessa substância, que vai reagir com um haleto orgânico, que no caso é o gás cloro. E ele vai produzir essas substâncias, né, que é o metano, cloro, o monoclorometano, perdão, e o cloreto de hidrogênio, como vocês podem ver, através de uma reação de substituição. Outro exemplo de substituição é a aquilação, né? Acilação, onde nós temos um anel aromático, um benzeno, que vai ocorrer uma substituição do hidrogênio por essa estrutura aqui, na presença de cloreto de alumínio, que vai fazer uma substituição formando o cloreto de hidrogênio mais essa substância, né? Outro exemplo que nós temos também está relacionado à forma de ligação do aromático, né? Dependendo se for orto, meta ou para, ela vai se modificar o tipo de reação. A outro tipo de reação de substituição é a aquilação, onde a gente vai ter a substituição de novo do hidrogênio, que vai ocorrer, né, essa substituição aqui, e vai formar essa substância aqui com o metil, né, que vai fazer parte da cadeia. Outro exemplo também que nós temos é a nitração, que é um tipo de substituição também com composto nitrogenado na presença de ácido sulfúrico e calor, onde vai ocorrer de novo uma substituição e vai liberar água. Novamente nós temos como reação de substituição a última, né, que é a sulfonação, onde nós vamos substituir de novo o hidrogênio por um composto sulfonado na presença de calor, que vai formar essa substância aqui, ó, como vocês podem ver. E vai liberar água também através dessa reação. Nós temos outro tipo de reação, que é a reação de adição, como nós podemos observar, que vai ser a síntese, vai ser o somatório desses carbonos aqui, mais esse AB que você pode observar, que vai formar o composto aqui. Dentre eles existe a hidrogenação, a halogenação, haletos de hidrogênio, que é o HX, que pode ser cloro, iodo, bromo, água hidratada nos alcenos, adição de água hidratada nos alcinos. Bem, na hidrogenação, pessoal, a gente pode observar que ocorre a quebra dessa ligação, né? Na hidrogenação, na adição, ele vai colocar os
hidrogênios que vai formar essa cadeia aqui na presença de calor e de níquel em pó. Próxima reação que nós temos também é a quebra de uma dupla, né, do alceno, que vai reagir com um haleto, que no caso é a halogenação, que vai produzir essa estrutura aqui, ó. Quebrando vai formar essa estrutura. Nós temos também outra reação, que é a reação de adição de água hidratada em alcadieno, onde as duplas ligações vão ser quebradas e vai ser incluído água, gente. Olha só, essa estrutura aqui, ela foi formada pela hidratação, né? Que ocorreu através da introdução de água, das moléculas de água. Outra reação que nós temos também é a reação de adição por haleto de hidrogênio, onde, como ocorre uma insaturação, ela vai ser quebrada e vai ser acrescentada esse haleto orgânico, que é o ácido clorídrico, e vai ser colocado nessa molécula. Então, como pesquisa para vocês, eu quero que vocês vejam a regra de Markovnikov, né, que ele vai detalhar quais são os tipos de reação, né, que ele vai aplicar as regras, né, que ele observou nas reações orgânicas. Reação de adição em aromáticos. Você viu o anel aromático aqui, aonde vai ser quebrada essas insaturações, vai ser acrescentado o Cl e você percebe, ó, a formação de uma cadeia cíclica, né? Nós temos exemplo também de adição em ciclanos, cadeias fechadas, como você vê na tabela, aonde vai ter uma condição especial de temperatura. E aí você pode observar que na hidrogenação vão acrescentar os hidrogênios na cadeia. Ela vai se quebrar e vai adicionar o hidrogênio. E aqui também a mesma coisa com butano. Aqui era ciclobutano, passou a ser butano aqui. E também existe a halogenação, que é a adição de Cl, né? No caso, 2 Cls vão vir para essa reação através da quebra de uma condição especial para formar essas substâncias aqui. Outro exemplo que nós temos aqui são outros anéis, né? Ciclos, que nós temos aqui através da hidrogenação. Nesse caso aqui não ocorre, né, a formação por hidrogenação. E nesse caso aqui a halogenação, como você percebe, com a liberação de ácido clorídrico. Bem, reação de eliminação ou desidratação. A reação de eliminação, ela vai ocorrer a formação de uma dupla ligação ou de uma tripla. Geralmente em substâncias onde vai ser liberado água, né? E nesse caso vai ter uma condição especial, que no caso são forças intermoleculares. Tem que existir um catalisador que vai aumentar a velocidade da reação. No caso, tem a presença do ácido sulfúrico concentrado, óxido de alumínio e outras substâncias, né? Além também da temperatura, que vai influenciar na reação. Também a produção, né? No caso, a gente tem o exemplo do alceno e água. Nesse exemplo aqui, nós temos um álcool, onde vai ser retirado essa hidroxila, vai formar uma dupla ligação e vai liberar água. E no outro lado também nós temos o mesmo álcool, onde vai ser formado um etanol e vai ser liberado água. Bem, outro exemplo bem simples de eliminação ou desidratação é a formação de uma ligação com 2 ácidos etanóicos na presença de ácido sulfúrico, uma temperatura de 140 graus Celsius, que vai formar um anidrido e vai liberar água. Desidratou. Bem, a reação de esterificação, que vai ser a reação de um ácido carboxílico com um álcool. E nessa reação aqui você percebe que existe também uma troca, né? Mas nesse caso ele vai formar um éster e vai liberar água. Também vai ocorrer uma desidratação nessa reação aqui, mas pela formação do éster, então vai ocorrer uma reação de esterificação. Outro exemplo que nós temos são a reação de oxirredução ou oxidação e redução, que no caso vai ocorrer pela numeração do número do NOx, né, de oxidação. Então,
Ocorre principalmente na ozonólise, né, onde é que também existe uma quebra da dupla ligação e uma concentração de oxigênio, né, no caso, e vai ter a presença de um sal iônico, ácido base, que é o permanganato de potássio, que no caso é essa estrutura aqui, que vai formar, né, essa substância que vocês veem aqui. Outro exemplo de reação é a reação de oxidação conforme essa estrutura. Esse daqui é uma cadeia fechada, cíclica, ciclo butano, onde vai ocorrer a quebra desse ciclo, né? E na presença do oxigênio, ele vai ter também a presença da água líquida e do permanganato de potássio, numa solução mais ácida, né? Ele vai produzir o que, gente? Ele vai produzir um diácidos, vamos dizer que é o ácido butanodioico, né? Mais água que vai ser liberada no sistema também. Exercitando. Observando a reação abaixo, destaque qual tipo de reação orgânica. Você tem essa estrutura aqui, você vai dizer qual é o tipo de reação. Se ela é letra A, substituição, B, adição, C, eliminação ou desidratação, letra D, esterificação e letra E, oxidação e redução. Bem, para começo de tudo, pessoal, o ideal é observar o que tem de diferente na reação. Essa cadeia aqui é um alcadieno, né? Tem duas duplas ligações. Então, para formar essa estrutura única aqui, existe uma quebra. Existe também a presença de água. Então, ele vai ser hidratado. Então, se você observar, ele formou essa estrutura por uma reação de adição. Ocorreu o somatório através da quebra dessa insaturação, dessa ligação pi, dessas ligações pi. Outra atividade, mesma coisa, gente. Vamos avaliar essa equação e vamos ver o que ela é. Bem, se você percebeu nessa reação, você vai ver que vai formar através de um ácido e um álcool, vai formar um éster. Então, a alternativa correta é esterificação. Através de um ácido mais um álcool, vai formar um éster e vai liberar água, que ocorre uma desidratação. No mais, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Quero que vocês acessem a plataforma Eduque. Até mais!